Laura trancou a porta do escritório com um clique seco, seus olhos fixos nos de Sofia, e em um impulso incontrolável, aproximou-se dela, selando um beijo que nenhum das duas esperava. No instante seguinte, o telefone de Laura tocou, anunciando a ligação de seu marido, e o pânico invadiu o ar como uma onda gelada, transformando o momento de intimidade em um abismo de culpa e medo. Sofia recuou, o coração acelerado, sabendo que aquela fração de segundo havia mudado tudo para sempre. Sofia sempre soubera que seu segredo era uma bomba relógio. Aos 25 anos, vivendo em Lisboa, ela havia aprendido a navegar pela vida com cuidado, escondendo sua atração por mulheres atrás de uma fachada de normalidade. Trabalhar na agência de publicidade era seu refúgio, um lugar onde sua criatividade florescia, longe das pressões familiares. Mas Laura, sua chefe de 35 anos, era uma presença constante, uma mulher forte e carismática que comandava a equipe com uma mistura de rigor e empatia. Casada há 10 anos com Pedro, um advogado bem-sucedido, Laura representava o ideal de sucesso que Sofia admirava e, secretamente, desejava. Naquela noite, o escritório estava vazio. Elas haviam ficado até tarde revisando uma campanha importante para um cliente internacional. O estresse do prazo apertado as unira em uma cumplicidade rara. Conversas leves sobre vida pessoal escapuliram. Sofia mencionou sua solidão em uma cidade grande, Laura confessou o cansaço de equilibrar carreira e casamento. O ar estava carregado de tensão não dita. Quando Laura se levantou para pegar um arquivo, seus braços se roçaram e o toque foi elétrico. Foi aí que ela trancou a porta, talvez por instinto de privacidade, talvez por algo mais profundo. O beijo foi breve, mas intenso. Sofia sentiu o mundo girar, uma mistura de euforia e terror. Laura, sempre tão controlada, pareceu surpresa consigo mesma. Desculpa, murmurou ela, afastando-se. Mas o dano estava feito. Sofia saiu correndo do escritório, as ruas de Lisboa borradas pelas lágrimas. Em casa, no pequeno apartamento em Alfama, ela se trancou no quarto, questionando tudo. Por que havia correspondido? Por que não parara? Sua família, conservadora e católica, nunca entenderia. Seus pais, em Porto, ainda esperavam que ela encontrasse um bom rapaz e se casasse. No dia seguinte, o escritório era um campo minado. Laura evitou olhares, focando em reuniões. Sofia, por sua vez, mergulhou no trabalho, mas cada e-mail, cada interação, era uma lembrança dolorosa. Durante o almoço, sozinha no café da esquina, ela refletiu sobre sua vida. Crescer em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições, mesmo com avanços nos direitos LGBT, não era fácil. Amigos gays contavam histórias de aceitação, mas para mulheres, o estigma era sutil, mas persistente. Você é lésbica? Mas você é tão feminina, diziam as pessoas, como se isso invalidasse sua identidade. Laura, em sua sala, lutava com demónios próprios. Seu casamento com Pedro era estável, mas vazio. Ele era um bom homem, mas a paixão havia-se esvaído anos atrás. O beijo com Sofia fizera questionar tudo. Seria ela bissexual? Ou apenas cansada da rotina? A pressão de ser uma mulher bem-sucedida em um mundo machista a esgotava. Como chefe, beijar uma subordinada era antiético, um risco à sua carreira. Ela decidiu ignorar, fingir que nada acontecera. Mas à noite, em casa, enquanto Pedro assistia TV, ela se pegou pensando em Sofia, no calor daquele momento. Sofia não aguentou o silêncio. No final da semana, confrontou Laura no estacionamento. Precisamos falar sobre aquilo, disse ela, voz trêmula. Laura hesitou, mas concordou. Elas foram a um bar discreto em Bairro Alto. Ali, sob luzes baixas, Laura admitiu, foi um erro. Estou casada, Sofia. E você? Você é jovem, tem tanto pela frente. Sofia sentiu uma facada no peito. Um erro? Para mim não foi. Eu sinto algo por você há meses. As palavras saíram como um dilúvio, revelando sua atração reprimida. A conversa escalou. Laura defendeu sua vida, minha família é tradicional. Meus pais me criaram para ser a filha perfeita.
Divórcio? Nem pensar. Sofia rebateu. E eu? Vivo escondida, com medo de decepcionar os meus. Mas isso é real? Elas saíram do bar tensas, sem resolução. Sofia voltou para casa, decidindo que precisava de espaço. Pediu folga, alegando problemas pessoais. Laura aprovou, aliviada, mas o vazio a consumiu. Dias se passaram. Sofia viajou para Porto, visitando a família. Sua mãe, Maria, notou algo errado. O que se passa, filha? Pareces triste. Sofia mentiu, falando de estresse no trabalho. Mas dentro dela, o conflito rugia: trair os valores familiares ou negar seu coração? Enquanto caminhava pelas ruas antigas, pensou em Laura, no beijo que abalara suas fundações. Laura, sozinha em Lisboa, começou a questionar seu casamento. Uma discussão com Pedro sobre filhos, que ele queria, mas ela hesitava, destacou as rachaduras. Você mudou, Laura. O que há de errado? Perguntou ele. Ela não respondeu, mas sabia, Sofia havia despertado algo adormecido. Ao retornar, Sofia encontrou um e-mail de Laura. Precisamos resolver isso profissionalmente. O encontro no escritório foi frio. Laura ofereceu uma promoção, mas com transferência para outra filial. É o melhor para nós duas, disse. Sofia aceitou, mas com raiva. Era uma traição? Ou uma salvação? O preço era alto: deixar o emprego que amava, enfrentar o desconhecido. A transferência de Sofia para a filial em Coimbra foi rápida, como se Laura quisesse apagar qualquer vestígio do incidente. Mas distância não apagava memórias. Em sua nova rotina, Sofia se via assombrada pelo beijo, questionando se havia sido manipulada. Coimbra, com sua universidade histórica e ar acadêmico, oferecia um novo começo, mas o peso da sociedade portuguesa a seguia. Ali, ela encontrou um grupo de apoio LGBT, discreto, onde pela primeira vez compartilhou sua história anonimamente. Senti-me viva pela primeira vez, confessou uma amiga nova, Rita, uma estudante de 28 anos que lutava com sua própria identidade. Rita era aberta, militante pelos direitos das mulheres lésbicas. Em Portugal, avançamos com o casamento gay desde 2010, mas as famílias ainda resistem. Minha mãe me deserdou quando soube. Suas palavras ecoaram em Sofia, que ainda não havia contado à família. As noites em Coimbra eram de reflexão profunda. Valia a pena arriscar tudo por um sentimento? O trabalho na nova filial era desafiador, mas sem Laura, faltava faísca. Ela se jogou em projetos, tentando esquecer. Em Lisboa, Laura enfrentava o caos interno. Pedro notava sua distração. Você está distante, amor. É o trabalho? Ela negava, mas a culpa a corroía. Como católica praticante, via o beijo como pecado, uma traição ao sacramento do casamento. Consultou um padre em confidência. Padre, e se eu sentir algo por outra pessoa? Ele aconselhou oração e fidelidade. Mas à noite, sonhos com Sofia atormentavam. Decidiu confrontar o problema, ligou para Sofia, sob pretexto de trabalho. A chamada foi tensa. Como estás se adaptando? Perguntou Laura. Sofia, fria, bem. Graças à sua ajuda. A conversa derivou para o pessoal. Sinto falta de você, admitiu Laura, voz baixa. Sofia congelou. Não diga isso. Você me mandou embora. Laura explicou, foi para proteger nós duas. Minha vida é complicada. Sofia rebateu, e a minha não? Vivo com medo constante. Elas desligaram, mas a semente de dúvida foi plantada. Pedro, suspeitando, começou a investigar. Encontrou mensagens antigas no celular de Laura, nada incriminador, mas o suficiente para duvidar. Uma briga explodiu. Quem é Sofia? Por que tanto contato? Laura mentiu, apenas uma funcionária. Mas Pedro não acreditou. Você mudou desde aquela noite no escritório.
Laura negou, mas o casamento rachou. Ela se sentiu traída por si mesma, pagando o preço da indecisão. Sofia, em Coimbra, começou a sair com Rita. Não era romance, mas amizade profunda. Rita a incentivou, conta à sua família. Viva autêntica. Sofia hesitou. Uma visita surpresa dos pais a Coimbra forçou a questão. Durante o jantar, sua mãe perguntou sobre namorados. Nenhum, mãe. Talvez eu não queira um. O pai franziu a testa. O quê? Você precisa de uma família, Sofia. A pressão familiar a sufocou. Naquela noite, chorando, ligou para Laura. Não aguento mais esconder. Laura, em crise, viajou para Coimbra secretamente. Elas se encontraram em um café perto da universidade. Eu errei em te mandar embora, disse Laura. Sofia, vulnerável. E agora? Você vai deixar Pedro? Laura hesitou, não sei. Amo ele, mas... Você me faz questionar tudo. O encontro foi carregado de emoção, mas sem resolução. Sofia sentiu uma mistura de esperança e dor. Ao voltar, Laura encontrou Pedro furioso. Onde estiveste? Ela confessou a viagem, mentindo o motivo. A desconfiança cresceu. Sofia decidiu confrontar sua família. Em uma ligação coletiva, revelou: sou lésbica. Sempre fui. O silêncio foi ensurdecedor. Sua mãe chorou. Como assim? Isso é contra Deus. O pai: você nos envergonha. Sofia desligou, destruída. O preço da honestidade, isolamento familiar. Rita apoiou, eles vão aceitar com tempo. Mas a dor era real. Laura, inspirada pela coragem de Sofia, questionou seu casamento. Uma terapia secreta ajudou, você precisa escolher, fingir ou viver. Mas a sociedade lisboeta, com seus círculos conservadores, a pressionava. Amigos da igreja julgariam. Pedro, sentindo o fim, propôs separação temporária. Talvez precisemos de espaço. Laura aceitou, mas com culpa. O preço, perder a estabilidade. Meses passaram. Sofia se adaptou em Coimbra, mas o vazio persistia. Uma promoção veio, mas sem alegria. Laura, sozinha em Lisboa, mergulhou no trabalho. Elas trocavam mensagens esporádicas, cheias de saudade. Um evento corporativo as reuniu, uma conferência em Porto. Ali, o reencontro foi inevitável. A conferência em Porto foi um turbilhão. Sofia e Laura se viram no hotel, olhos se encontrando no lobby. Não esperava te ver aqui, disse Sofia, coração disparado. Laura sorriu fracamente, eu organizei. Precisava te ver. Elas conversaram no bar, a tensão palpável. Laura revelou, Pedro e eu estamos separados. Foi minha escolha. Sofia, chocada, por quê? Laura, por você. Por mim. Não aguentava mais a mentira. Sofia sentiu euforia, mas dúvida. E agora? Somos colegas, chefe e subordinada. A noite escalou. Elas caminharam pelas margens do Douro, o rio refletindo luzes da cidade. Laura confessou, sempre me senti atraída por mulheres, mas reprimi. Meu casamento era uma fachada. Sofia compartilhou a sua dor familiar, meus pais me cortaram. Pagamos caro por isso. O momento foi de conexão profunda, mas sem toque físico, apenas palavras que curavam e feriam. Sofia questionou, valeu a pena? Destruir vidas por um sentimento? De volta ao hotel, uma traição inesperada surgiu. Rita, que acompanhava Sofia, viu as duas juntas e confrontou. Você ainda gosta dela? Depois de tudo? Sofia admitiu e Rita, magoada por sentimentos não correspondidos, reagiu mal. Ela te usou. A amizade rachou, outro preço pago. Laura enfrentou repercussões no trabalho.
Rumores sobre sua separação circularam e colegas conservadores sussurravam: ela está confusa. Uma reunião com o conselho questionou sua liderança. Problemas pessoais afetam o profissional? Ela defendeu-se, mas o estigma de uma mulher instável a marcou. Em Portugal, onde o machismo ainda persiste, ser uma chefe lésbica ou bissexual era um risco. Sofia, de volta a Coimbra, lidou com o backlash familiar. Uma carta da mãe: rezamos por você. Volta ao caminho certo. O pai ligou, furioso: você destruiu nossa família. Sofia rebateu: eu sou sua filha. Aceite-me. Mas o corte foi profundo. Ela buscou terapia, explorando malta internos, amor versus dever, identidade versus tradição. Laura decidiu arriscar. Pediu transferência de Sofia de volta a Lisboa, sob pretexto profissional. Quer tentar? Disse em uma ligação. Sofia aceitou, mas com reservas. E se der errado? Perdemos tudo. Ao retornar, elas mantiveram discrição. Encontros secretos em cafés, conversas profundas sobre o futuro. Mas a pressão social cresceu. Amigos de Laura questionavam: separada? Por outra mulher? O julgamento era sutil, mas cortante. Uma traição veio de Pedro. Descobrindo a verdade através de um amigo em comum, ele confrontou Laura: você me trocou por ela? Uma mulher? A briga foi amarga: você mentiu anos. Laura chorou: eu me menti também. Pedro ameaçou processo de divórcio contencioso, exigindo bens. O preço financeiro e emocional era alto. Sofia, apoiando Laura, enfrentou sua própria crise. Rita espalhou rumores no grupo LGBT. Sofia se envolveu com a chefe casada. O isolamento veio: você traiu nossos valores? Sofia defendeu: amor não é traição. Mas a comunidade, dividida, a julgou. Em Portugal, onde o progresso LGBT é recente, divisões internas existiam. O clímax se aproximava. Laura propôs: vamos assumir. Conta à equipe. Sofia hesitou: e a carreira? A família? Elas decidiram, mas uma reviravolta veio. Pedro, vingativo, contactou a empresa, alegando conflito de interesse. Uma investigação interna começou. Laura foi suspensa temporariamente, Sofia interrogada. O estresse as uniu, mas também as testou. Em meio ao caos, Sofia refletiu: pagamos caro por escolhas. Mas e se for certo? Laura, determinada: lutaremos. Elas enfrentaram o conselho juntas, defendendo seu relacionamento como pessoal, não profissional. O verdito: advertência, mas permanência. O preço: reputação manchada. Com a investigação encerrada, Sofia e Laura tentaram reconstruir. Em Lisboa, elas moraram juntas discretamente, em um apartamento em Chiado. A vida cotidiana era uma mistura de alegria e tensão. Pequenos momentos, cozinhar juntas, passear pelo Tejo, curavam feridas. Mas o mundo exterior pressionava. Família de Laura, conservadora, reagiu mal, e isso é pecado. Pense nos sobrinhos. Ela cortou contato, pagando com solidão. Sofia, reconectando com Rita, pediu perdão, não quis magoar. Rita aceitou, mas a amizade mudou. Cuidado, Sofia. Sociedade não perdoa fácil. De fato, no trabalho, olhares julgadores persistiam. Uma promoção para Sofia foi negada, sutil discriminação. Ela questionou: valeu o sacrifício? Pedro finalizou o divórcio, amargo. Você destruiu nossa vida, disse. Laura rebateu: nós dois fingimos. O custo emocional a abalou, levando a noites de insomnia. Terapia ajudou, mas o conflito interno rugia: era egoísmo ou autenticidade? Uma crise familiar veio para Sofia. Sua mãe adoeceu e ela viajou para Porto. No hospital, o pai confrontou, sua escolha estressou. Sofia chorou: não é escolha, é quem sou.
A mãe, fraca, sussurrou: "Te amo, mas não entendo." Sofia ficou, cuidando, mas o abismo persistia. Ao voltar, desabafou com Laura: "Perdi minha família por nós." Laura, para apoiar, organizou um encontro com ativistas LGBT em Lisboa. Ali, histórias semelhantes inspiraram casais que superaram preconceitos. Mas uma traição interna surgiu. Laura, sob pressão, flertou com uma ex-colega em uma festa, dúvida momentânea. Sofia descobriu como pôde. Laura explicou, medo. Tudo é novo. A briga foi intensa, você me traiu. Laura negou, foi nada. Mas duvido de mim. Elas se separaram temporariamente, cada uma pagando com dor. Sofia, sozinha, refletiu sobre escolhas. Errei em confiar? Ela buscou conselho em um fórum online anónimo. Respostas variadas: amor vence, corte laços tóxicos. Mas o dilema moral a consumia: persistir ou proteger-se. Laura, arrependida, lutou por reconciliação. Escreveu uma carta: paguei caro por erros. Mas você vale. Sofia leu, tocada, mas hesitante. Elas se encontraram em um parque, lágrimas fluindo. Precisamos de tempo, disse Sofia. Laura concordou, mas o vazio as corroeu. Meses depois, uma oportunidade profissional surgiu, uma oferta para Laura em Madrid. Vem comigo? Perguntou. Sofia recusou, não posso fugir. Minha vida é aqui. A decisão partiu corações. Laura partiu, sozinha, pagando com exílio. Sofia ficou, reconstruindo carreira e laços. Em Coimbra, Sofia reconectou com Rita, agora como amiga. Aprendi que amor custa, disse. Rita, mas liberta. Sofia assentiu, mas a ferida de Laura persistia. Cartas esporádicas chegavam, cheias de saudade. Laura, em Madrid, adaptou-se, mas o arrependimento seguia. Uma ligação para Pedro, amigável agora. Fiz certo? Ele, cada um paga seu preço. Ela refletiu sobre Mautane, liberdade versus estabilidade. Sofia enfrentou um último confronto familiar. No Natal, visitou Porto. Discussões acaloradas, aceitem-me ou percam-me. O pai cedeu um pouco, tentaremos. Um passo pequeno, mas significativo. O preço, paciência infinita. Anos se passaram, mas as cicatrizes permaneciam. Sofia, agora aos 30, liderava sua própria equipa em Lisboa. A experiência com Laura a moldara, mais forte, mas cautelosa. Ela namorava esporadicamente, mas nada sério. A sociedade portuguesa evoluíra, com mais visibilidade LGBT, mas preconceitos sutis persistiam. Em uma marcha do orgulho, ela marchou, orgulhosa, mas lembrando o custo. Laura retornou a Portugal para uma visita. Aos 40, divorciada e bem-sucedida em Madrid, ela contatou Sofia. Podemos nos ver? Elas se encontraram em um café familiar. Como estás? Perguntou Laura. Sofia, bem. E você? A conversa fluiu, memórias revividas. Laura admitiu, errei muito. Mas aprendi. Sofia, nós duas pagamos caro. Traições, perdas. Elas refletiram sobre escolhas, foi amor ou ilusão? O reencontro trouxe closure, mas não recomeço. Adeus, disseram, com abraço. Sofia voltou à vida, questionando, o que ganhara? Autenticidade, mas a que preço? Família reconectada parcialmente, carreira solida, mas coração marcado. Laura, de volta a Madrid, escreveu um diário, decisões definem-nos. Mas, e se erradas? Ela se envolveu em ativismo, ajudando outras mulheres. O preço pago, uma vida transformada. Sofia, em uma noite solitária, pensou em tudo, o beijo, as traições, as perdas. Valeu? Ela concluiu que sim, mas com reservas.
A história delas era um alerta: amor em uma sociedade dividida custa caro. E você, leitor, acha que trair um casamento por autodescoberta é justificável ou o dever familiar deve sempre prevalecer?